Em relação à análise semanal que eu venho trazendo do Bitcoin, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não me preocupo com o preço do Bitcoin a nível de dólar, né? Eu sou amante ali do DCA, faço a minha acumulação voltada para o longo prazo e tento, obviamente, como todos no mercado, fazer boas compras, só que é difícil, né? E aí a grande questão aqui do ponto é a gente identificar um fundo. Até por isso a estratégia do DCA, de você repartir, né, o seu montante de investimento para que você, né, em uma das suas compras, possivelmente, consiga esse melhor preço. Mas você acertar ele em cheio é algo até, digamos assim, romântico dentro do mercado cripto. Cara, eu até sempre brinco com o pessoal da Mercúrio, que eu falo, cara, que a gente não tem nenhum objetivo aqui de acertar o topo ou fundo do mercado, mas sim pegar as tendências, né, os movimentos. Porque no final, Perfeito. cara, o cara que acerta o fundo é o cara que ali, ele é o cara que também foi o mais próximo de perder a oportunidade de entrar naquele momento de baixa, da mesma forma que o cara que vende ali no topo também foi o cara que chegou mais próximo também de perder a oportunidade, né, de vender, de realizar lucro quando existe uma simetria boa de preço e valor de forma positiva. E assim, eu penso muito isso porque eu acho que no final isso que é o que você está falando, né? Se você fizer o processo muito mais consistente em bons ativos, é uma saída muito melhor do que você ficar ali se matando, tentando descobrir ali quando que vai ser o fundo ou quando você tem que comprar, quando você tem que vender, olhando no curto prazo. Perfeito, Rolandinho, perfeito. E aí, Rolando, como eu estava falando, né, nos meus últimos vídeos, eu falei, a gente vai trazer algumas semelhanças e até diferenças também, eu já até te adiantei algumas coisas, mas a gente vai falar muito, muito em breve disso, desse movimento aqui de correção no mês de 2021 com esse movimento. Então, essa linha azul aqui que a gente tem é uma cópia, né, desses fractais desde o início da queda e depois, possivelmente, recuperação. E aí, dentro dos últimos vídeos, eu trouxe, né, o Pi Cycle Bottom, que é um indicador aí on-chain, e ele também trazia, né, essa possibilidade de cruzamentos de médias e confirmação de um fundo próximo ali do período de julho, 9 de julho, que é onde a gente tem também, diante, né, desse esquema, desses fractais, uma possibilidade, né, de algo em torno desse período encontrar o fundo. E estamos seguindo o caminho diante, né, do respeito também dessa linha de tendência que a gente vem seguindo. E também temos, por enquanto, peraí, deixa eu dar um zoom aqui, o nosso MACD trabalhando bem essa linha de tendência aqui como suporte. Né? Pode ser que a gente esteja vendo aqui um enfraquecimento dessa força de venda, apesar de que, até o momento, a grande verdade é que a gente não encontrou também, até pelas velas verdes que a gente teve aqui no curto prazo, vou até tirar esse esquemático aqui, a gente não está tendo muito pressão vendedora, a gente não tem volume de compra. Né? E uma das coisas que me preocupava muito era em relação à média móvel aqui de 200 períodos no semanal, e até onde eu tinha visto, a gente faz essa recuperação, a gente tinha feito a passagem da nossa ação de preço acima da média móvel de 200, quando a gente, depois, né, obviamente, da gente fazer essa passagem abaixo. Então, a gente esperava essa recuperação. Só que até vendo um vídeo, acho que foi hoje ou ontem, do CryptoZombie, né, enfim, analista e produtor de conteúdo que eu acompanho e respeito há muito tempo já, ele trouxe essa atuação aqui do gráfico de velas em 2015, quando a gente faz essa passagem no fundo abaixo da média móvel de 200, e na semana seguinte a gente chega a passar acima, mas a gente não fecha acima, a gente ainda tem um fechamento de uma vela depois da passagem abaixo da média móvel de 200. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse padrão, né, de recuperação posterior, né, depois da passagem da ação de preço abaixo da média móvel de 200, a gente ainda tem, teoricamente, mais uma semana para se recuperar. Né? O Orlandinho está acompanhando, tá tudo certo, porque está todo mundo calado aqui, né? Sim, tô acompanhando aqui, cara, acompanhando o Mas está dando. raciocínio aqui. Então, assim, um ponto positivo que a gente tem ainda para extrair dessa semana é a possibilidade do fechamento dessa semana acima da média móvel de 200, que é o que eu gostaria de ver. Né? É óbvio que, pô, diante de tantas diferenças, e a gente já vai falar uma delas agora, eu não espero que a gente também tenha um mar de semelhanças, né? Mas seria algo, em termos de comportamento que a gente já viu no passado, que seria interessante, positivo, né, de se ver agora no presente.
E aí eu vou puxar uma outra discussão, não sei se o Orlandinho quer fazer algum complemento, se já vai Ah, entrar na não. próxima. Nessa dinâmica aí, cara, eu acho que uma coisa legal aí, não saindo um pouco da parte técnica, que não é uma parte que eu domino, né? Mas pensando um pouco de forma mais macro, em termos de ciclo, de momento que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo, que eu acho que é interessante, é que o mercado de cripto, historicamente, sempre foi composto por esses ciclos. E, na verdade, quando a gente pensa em mercados de inovações tecnológicas, tradicionalmente você é muito composto por esse ciclo, né? O que a gente vive hoje basicamente, o que aconteceu nos últimos 2 anos foi a gente passou por um processo intenso, né, de entrada de capital, de basicamente quase não, uma construção de um hype, né, no mercado, e isso tem seus pontos positivos e pontos negativos. Tem um ciclo que eu gosto muito de acompanhar, chama ciclo de preço e inovação da 16Z. E ele entra ali num aspecto talvez um pouco mais macro, assim, de cripto, que é a tese que as pessoas, elas ingressam no mercado de cripto nos momentos de alta, porque é um momento de grande mídia, é um momento que você chama atenção, e normalmente essas pessoas, elas vão trazer inovação e valor para o mercado ali depois de 2, 3 anos num processo de amadurecimento. Então, quando que a gente viu grandes ciclos de mercado? A gente viu ciclos em 2011, a gente viu ciclos em 2014, a gente viu ciclos em 2017, e agora mais uma vez em 2021. E aí, quando a gente entra nessa discussão de topo fundo, uma coisa que eu sempre penso, e pelo menos acredito, é que hoje esse ciclo está sendo bem interessante. Ele tem um driver muito forte macroeconômico, né? Não é um momento negativo em si para o mercado de cripto, não foi uma falha dentro do mercado de cripto, mas uma falha principalmente macro, que está impactando o mercado, mudança de taxa de juros, postura do Fed, liquidez de mercado de modo geral, junto com o fator que os institucionais entraram muito forte no mercado de cripto. Mas o que me deixa assim mais confortável foi que a gente passou por ano passado, né, um ano intenso de aporte de venture capital, etc, e que a gente está construindo essa tecnologia. E talvez, assim, naturalmente seja difícil cravar, eu não acho que a gente vai ver um outro super ciclo tão rápido assim no mercado de cripto, mas em contrapartida, acredito que a gente tem todos os ingredientes para a gente depois retornar um pouco mais à frente, né? Então, ali, complementando um pouco a visão aí mais técnica, a minha leitura de mercado também um pouco vai nessa dinâmica. E aí, aproveitando até o que você está falando, né? Vou pegar aqui a pergunta do Lico. É a primeira provável recessão das criptos que a gente está vivendo? Cara, isso é uma pergunta boa, sabe por É uma quê? pergunta boa. Porque tem uma coisa que eu tô cansado de escutar nesse ciclo, que é, cara, dessa vez é diferente. Eu escutei isso, assim, inúmeras vezes, porque, particularmente, eu tenho uma tese, né? Hoje, a minha postura como investidor hoje, para mim, é o melhor momento para se investir em criptomoedas, desde quando eu fundei a Concordo. Mercúrios. Fundei a Mercúrios em 2018, então, pô, para mim, cara, faz vão fazer 4 anos que eu estou no mercado de criptomoedas e para mim é o melhor momento. O Mercúrio completou 3 anos há 4 dias, 3 dias atrás, 3 dias atrás a gente completou 3 anos de empresa, CNPJ, mas a gente tem ideia 4, né? E por que eu pego essa questão, né? Porque eu tô escutando muito isso, essa é a primeira grande recessão no mercado de criptomoedas, etc, etc. De fato, isso é verdade. E essa é a primeira vez que o capital institucional ele tem relevância no mercado de criptomoedas. O que que isso significa? Se você pegar o histórico de correlação do Bitcoin com qualquer ativo até 2019, você vai perceber que o Bitcoin não tinha absolutamente nenhuma correlação com o mercado tradicional. Se você pega ele pós-20, que foi ali na crise do Covid, você começa a ter essa correlação. Por quê? Porque em 20 você começou a ter a narrativa do Bitcoin como diversificador, como proteção de capital, estava com uma das menores taxas de juros históricas, né, com risco de juros negativos naquela época, até então, e as pessoas acabaram ali migrando para ativos de alto risco para tentar se proteger em termos de inflação e de outros fatores. O que aconteceu? Isso também gerou ali a conexão cripto-mercado tradicional, e aí, naturalmente, sim, vai ser a primeira recessão que de fato vai importar quando a gente pensar em driver de preço para o Bitcoin. Qual que é a minha contrapartida para isso? Foi que, na minha visão, a gente já passou por momentos de estresse muito piores no mercado de cripto. Dá um exemplo. Em 2014, o que iniciou o ciclo de bear market foi o hacking da Mt. Gox, que até então era a maior exchange do mundo. Ela detinha ali 70% do volume do mercado de cripto e tinha levado embora ali consigo 7% do supply de bitcoins. Seria mais ou menos o equivalente de eu falar que a Binance foi hackeada agora junto com a Coinbase e com a Gemini, só para vocês terem mais ou menos a Não noção é do o. impacto daquilo. E aí, só fazendo
uma aspas, aí abrindo uma aspas, assim, eu entendo como realmente é muito mais impactante, só que se a gente for levar em consideração que o mercado era muito menor, né? Os players que participavam dele, talvez com muito menos relevância, né? No mercado tradicional, pode ser que tivessem gigantes lá dentro, né? Andreessen, Horowitz, o cacete, mas eu digo, não era aberto, né? Então, naturalmente, eu acho que foi talvez pior, como você está falando, mas muito mais deschavado, né? Muito mais interno. E hoje, até como você mesmo falou, depois que você vê uma correlação de cripto com o mercado tradicional, quando você tem uma crise no mercado cripto, é uma crise do mercado tradicional também. Então, automaticamente isso entra nos holofotes, como é o caso da Celsius hoje em dia, enfim, Luna. Exato, sem dúvida, assim, eu complemento isso. Então, para mim, do ponto de vista fundamentalista, né, que aí a gente vai trabalhando nessa linha. Cara, para mim, esse bear market é um bear market que eu tô muito mais confortável do que o bear market de 18 ou o bear market de 15. Por quê? Porque se eu pegar e perguntar agora no chat quem acha que o mercado de cripto vai morrer, provavelmente ninguém vai falar que acredita nisso. É bem diferente. Agora as pessoas elas estão se perguntando muito mais, pô, legal, quando que é o momento que dá para retornar a investir em cripto? E eu acho que isso me deixa bem mais confortável. E quando eu vou olhar para o histórico, quem segura cripto 2, 3 anos, a probabilidade de lucro. Hoje, né, quem segurou cripto até 3 anos sempre acabou saindo no lucro, né? Teve um estudo da Bitwise recente que trouxe isso. Então, para mim, é o que me torna, vamos dizer assim, mais confortável com a minha posição. Que eu olho para os números e eu falo, pô, cara, legal, a gente mais que dobrou o número de desenvolvedores, a gente teve a entrada de 37 bilhões de dólares de venture capital, enfim, a gente teve vários fatores positivos para o mercado. Eu acho que agora, quem souber gerir liquidez e estiver em bons ativos, vai estar tranquilo. Mesmo que a gente enfrente a primeira recessão do mercado de cripto. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá?